13 de maio, Dia do Zootecnista, e hoje temos o Noticiário Tortuga marcando esta data. Vamos falar sobre a profissão que evolui junto com a atividade pecuária e dá suporte às tecnologias da DSM Firmenich. E para marcar essa data tão importante do Dia do Zootecnista, esse profissional que contribui tanto com a evolução da pecuária de corte, de leite em nível nacional e internacional, a gente tem um convidado especial aqui no Noticiário Tortuga, professor Arthur Alves. Ele é o coordenador do curso de zootecnia da FASU, que é em Uberaba, no Triângulo Mineiro, professor da área de nutrição. Exato. Em bovinos de corte. E ele foi considerado o zootecnista do ano da ABZ. E ele vem aí contar um pouco mais da história dele e da profissão. Bem-vindo ao Noticiário Tortuga. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. E é um prazer enorme falar sobre a zootecnia, o curso de paixão que eu carrego no peito. Zootecnia, quando a gente fala dela, a gente tem que pensar quando ela veio aqui para o Brasil. Primeira turma, a aula inaugural foi lá no dia 13 de maio de 1966, na PUC, do Rio Grande do Sul. E desde então, essa profissão magnífica contribuiu muito para a pecuária, para todos, não somente para a pecuária, mas para todos os sistemas de produção no Brasil, tornando o Brasil a vanguarda aí da produção de alimentos no mundo, celeiro de produção de alimentos no mundo. Então, falar da zootecnia também falar de produção de alimento, falar de diminuição da fome no mundo, e isso é muito importante para todo mundo. Bonita a sua fala, parabéns da nossa equipe para você, de toda a equipe também da DSM Firmenich, que trabalha ali junto com a gente, levando esse conhecimento, né, e as tecnologias também para o campo. Você consegue avaliar qual o impacto que um técnico tem quando ele chega numa fazenda, um técnico zootecnista, no caso, quando ele chega numa fazenda e consegue efetivamente transformar com ciência o sistema produtivo? A gente tem que sempre falar de ciência, né? É muito importante a gente levar ciência para quem realmente precisa, trazer a universidade para o campo, e isso é muito importante porque quem realmente precisa é o pequeno, o médio, o grande produtor, ele precisa ter uma assistência técnica. Eu sempre brinco que a consultoria é um dos custos, ou melhor, nem um custo, é um investimento mais barato dentro da fazenda, porque uma assistência bem dada, uma consultoria bem conduzida, garantirá o sucesso, a rentabilidade, e algo que a gente tem que falar muito dentro da pecuária, que é a perenidade do sistema de produção. Eu quero que os filhos, os netos continuem na atividade, nessa sucessão que a gente vem fazendo, e uma fazenda bem conduzida, uma fazenda bem tocada, ela certamente terá perenidade, ela terá sucessor. Uma fazenda que tem índices negativos, ela não terá um sucessor, ela vai ter um comprador. Então é muito importante para o sucesso de todo o sistema de produção uma consultoria bem feita. Bom, e a gente tem aplicação, né, atuação do zootecnista não só no campo, mas na indústria, em diversos segmentos. Exemplifica um pouco para a gente, para quem está nos assistindo também, do pessoal mais jovem, interessado na profissão, no curso, para entender e ter a visão de onde você vai poder trabalhar. A zootecnia ela tem 3 eixos principais que são muito importantes: o eixo da nutrição, do melhoramento, da produção. Entretanto, ele está associado a toda a cadeia produtiva. Eu sempre brinco que a zootecnia vai da abelha ao touro, e toda a cadeia produtiva, desde a produção desse indivíduo até o beneficiamento desse material, distribuição, comércio. Hoje nós temos inúmeros zootecnistas nessas 3 grandes áreas. Então, não somente na produção, mas na sua transformação, no seu processamento, e também na comercialização, distribuição, do ponto de vista até político, de posicionamento dos nossos produtos frente ao mundo. Então, nós temos inúmeros zootecnistas de sucesso que defendem a nossa agricultura e pecuária no Brasil, e levando aí o conhecimento de forma correta para quem precisa. E daquele 13 de maio lá na PUC até hoje,
Como foi a amplitude das matérias, do conhecimento que agora vocês ministram aos profissionais nos cursos? Pois bem, a evolução foi grande, é muito dinâmico essa evolução e principalmente nessa era digital. Então hoje a gente pode falar de inúmeras matérias que não tinha no passado e tem hoje. Pecuária de precisão, hoje nós temos uma disciplina focada nessa parte de pecuária de precisão, onde os nossos alunos têm o potencial de aprender características e conteúdos específicos na parte de avaliação técnica, uso de drones na pecuária para validação de produção de forragem, os usos dos coxos automatizados para mensurar o consumo de matéria seca desse indivíduo e identificar animais mais eficientes. E ao longo do curso, os conceitos técnicos são realmente atualizados anualmente quase. Então, o nosso professor ele tem que estar antenado com o mercado para levar para dentro de sala de aula algo de mais moderno. Tá certo. Bom, e a gente tem na equipe técnica, né, da DSM Feminist, trabalhando diretamente ali no campo com os pecuaristas, ou nas pesquisas, ou no fomento, na divulgação, os técnicos da DSM Feminist, e a gente também parabeniza vocês aí, tá? E esse trabalho que eles acabam fazendo também, Exato. Muitos colegas seus também, né? Exato. De levar conhecimento, de estar lá com o pecuarista, isso é importante também? Exatamente, é muito importante, é extremamente importante, porque é o pecuarista que precisa, ele está lá no dia a dia, ele tem que ter um apoio e a gente entende que esse técnico apoiando o pecuarista é uma parceria de muito sucesso, né? Tá certo. Bom, e você falou agora há pouco dos egressos, né? Você vai ficar surpreso que depois da sua entrevista a gente convidou uma ex-aluna sua da FASU, e a FASU também tem muitos alunos por convênios que vocês têm, né, num protocolo internacional, alunos de fora, de países da América do Sul, América Latina, porque o conhecimento sobre pecuária ele está sendo levado para toda a faixa tropical do planeta. E a gente agora vai ter a entrevista com uma ex-aluna sua, né, da FASU, formada na FASU, que abriu a porteira para os primos virem também. Exato. E que você foi banca do TCC dela, a Naira Nassif. É uma pessoa incrível, fui realmente da banca dela e até falando da história da Naira, é muito interessante essas parcerias que nós temos com quase toda a América Latina de trazer alunos da Bolívia, Venezuela, da América Latina como um todo. E isso é extremamente importante, porque o Brasil está muito avançado. Então eles vêm, buscam esse conhecimento e voltam. Já foram os avós, os pais, os netos, daqui a pouco os bisnetos. Então essa parceria de nós com a Socebu, com as entidades de fomento da América Latina, nos trouxe muitos alunos para buscar o nosso conhecimento, a nossa tecnologia e voltar para lá e levar também, não somente para o Brasil, mas também para todo mundo. Um mercado, um setor muito mais forte, que é da produção de alimentos. Então agora a gente vai acompanhar a conversa com a Naira Nassif. E depois de ter conversado com o professor Arthur, a gente veio também para marcar essa data do Dia do Zootecnista, conversar com a Naira Nassif, que é zootecnista e ela mora na Bolívia e trabalha na agropecuária, na Líbano Agropecuária, que são 14 unidades lá no país, e ela trabalha na sede com gado comercial e desempenha lá a função de zootecnista e é egressa da FASU, né? Uma pessoa que veio de lá, uma mulher que abriu porteiras na sua família também e veio estudar aqui no Brasil. Bem-vinda ao Noticiário Tortuga, Naira. Obrigada. Um prazer para mim estar aqui. Prazer é nosso te receber. Nesse Dia do Zootecnista, eu gostaria que você contasse aquela história de que você foi a primeira na sua casa e o porquê de ter escolhido o Brasil para vir se graduar. Então, minha história começa na pecuária mesmo, começa desde que eu era pequenininha. Porque eu sempre fui a preferida do meu avô, todo mundo tinha aquele ciúminho, né? Que eu morava com ele, eu moro com ele até o dia de hoje, meu patrão. E aí ele sempre me levava com ele quando ele trabalhava na fazenda. Então eu sempre tive aquele contato com a fazenda, com o gado, com os cavalos. E eu fiquei apaixonada desde pequena e eu sempre soube que eu queria trabalhar, estudar
com a pecuária. Quando eu cheguei aqui em Uberaba, eu era a primeira mulher da minha casa em sair de casa sem estar casada, como era de costume dentro de casa, a primeira e única mulher em ter estudado, e é uma grande conquista, né? Porque graças a que eu tive essa oportunidade de sair de casa antes de todo esse protocolo das tradições antigas, eu abri a porteira para que meus primos pudessem estudar fora, qualquer profissão que eles quisessem estudar. Então é uma conquista grande demais para mim e eu estou simplesmente orgulhosa, né? Então a gente vê que seu coração tá na FASU, né? E como é que ele fica sabendo que o seu professor que te deu aula, né, na instituição, que foi banca do seu TCC, é o zootecnista do ano, né, o professor Arthur? Eu conheci o professor Arthur já nos meus últimos períodos, mas ele me ensinou muito. Você consegue perceber que ele tem uma paixão pelo que ele faz. E ele gosta também de ensinar os alunos exatamente do jeito que ele faria as coisas. Então você consegue aproveitar esse conhecimento que ele tem. Ele te dá muita confiança também para você conseguir perguntar para ele, para ver se ele pode te ajudar de qualquer jeito, e ele te dá críticas construtivas que te ajudam não somente na hora que você está estudando, mas para o resto da sua vida. Eu até hoje eu mantenho contato com ele, toda vez que eu tenho alguma pergunta eu mando alguma mensagem para ver se está certo, o que ele acha. Eu acho isso incrível, né? Porque ele sempre tem a vontade de melhorar, de crescer, de investigar, de pôr tudo o que ele sabe na prática, e isso faz uma diferença gigante quando você está aprendendo. Muito bom. Agora falando um pouco sobre todo esse pacote tecnológico, toda essa conexão, esse intercâmbio que tem de Brasil e os países, né, sul-americanos, latino-americanos. A gente tem muitas pessoas de fora que vêm estudar na FASU. A gente tem toda a genética, por exemplo, do Nelore, né, que o Nelore hoje, a Bolívia, o Paraguai, eles integram circuitos junto com o Nelore no Brasil. E as tecnologias também dos produtos da marca Tortuga também estão em vários países, né, vizinhos, ajudando na pecuária. Para você, qual a importância desse intercâmbio também na transferência de conhecimento que é gerado aqui para vocês? Eu acho que é primordial. Sabe por quê? Uma coisa que eu aprendi é que a gente nunca consegue fazer tudo sozinho. A gente tem que estar sempre perguntando, pedindo ajuda. E como o Brasil é vizinho da Bolívia, se a gente tem aquela parceria que tem a BCZ com a Socebu e deixa a gente, bolivianos, virem estudar, e não estou falando de bolivianos, tá? Porque na FASU tem venezuelano, mexicano, tem de um monte de países. Mas essa parceria que a gente tem dá uma oportunidade e uma vantagem gigante para que nós profissionais possamos aprender as melhores tecnologias, as novas tecnologias, os novos métodos que provavelmente demoram em chegar nos nossos países. A gente tem que reconhecer que o Brasil é potência quando se fala de genética, de nutrição, de tecnologia, de pesquisas. Então, tudo isso a gente só consegue aprender estudando aqui, para poder depois levar e implementar dentro das nossas práticas na pecuária, independente do país que seja. Isso faz com que o crescimento, não só do Brasil, mas dos outros países, seja muito mais rápido do normal, como era antigamente, que tinha aquelas barreiras. Hoje em dia está muito mais fluido, no tema tecnologia, investimentos em genética. Então, tudo isso faz com que a gente possa produzir mais em um prazo muito menor do que era antigamente, por conta da genética. A gente possa produzir carne de qualidade para suprir o mercado e a demanda do mercado, que hoje em dia está crescendo cada vez mais. Então, se a gente vem aqui no Brasil para estudar, é por conta disso, porque o Brasil é a ponte que a gente precisa dos nossos países para que a gente possa crescer. Olha, bonito ver você falar. A gente tem aqui a Naira Nassif, né, marcando também como uma convidada internacional, Dia do Zootecnista. A gente sabe que todo esse pacote tecnológico da pecuária brasileira também está sendo transferido
para a África, para o Sudeste Asiático e toda a faixa tropical do planeta. Então, quanto mais esse pacote tecnológico for, né, transferido para o mundo, mais a pecuária será fortalecida e a produção de alimentos para a humanidade. Então, parabéns a você pelo Dia do Zootecnista, a zootecnista do ano da Líbano Agropecuária, a zootecnista da vida da sua família. Amém. Obrigada, viu? É um prazer para mim poder estar aqui, falar um pouco do professor Arthur, que é o zootecnista do ano, né? A gente tem que honrar isso, ele tem que estar muito feliz. E eu também estou feliz por ele, porque eu conheço o profissional que ele é. E parabéns para todos os zootecnistas e colegas da profissão. O Noticiário Tortuga aqui no canal do YouTube, segunda a sexta-feira, 4 horas da tarde. Até mais, obrigada por nos seguir.